Justiça está de volta, debatendo hoje as repercussões econômicas das decisões judiciais. Nossos convidados são o advogado Luiz Fernando Valadão, que é diretor da OAB em Minas Gerais, e o juiz Bruno Terra Dias, da 22ª Vara Civil de Belo Horizonte. Doutor Bruno, há um exemplo que o senhor me citou antes da gente começar a gravação, que junta duas coisas das repercussões das decisões judiciais, as repercussões sociais e as repercussões econômicas. É o caso do SUS, por exemplo, as decisões da Justiça que autorizam determinados cidadãos a buscarem tratamentos experimentais no exterior a custo altíssimo. Como é que o senhor analisa isso? Nós temos ali na Constituição o norte, né? Ou seja, tem o Sistema Único de Saúde para direito de todos, saúde, dever do Estado, não é? Mas tem também na Constituição que a sociedade deve ser livre, justa e igualitária, não é? Que não deve haver discriminações. Pois bem, nós temos uma situação que nós temos um país que tem febre amarela, que tem cólera, que tem mal de Chagas, que tem dengue, né? A gripe A, chamada gripe suína, está chegando aí também. Enfim, nós temos uma série de problemas de base, não é? Epidemiológica. Nós temos uma grande fração da população que não tem um acesso adequado à justiça. Né? Basta lembrar que são 13 milhões e meio de famílias, em torno de 65 milhões de pessoas, no Bolsa Família, reconhecidas, então, oficialmente, como carentes. Ora, se eu não tenho saneamento, e se eu não tenho medicina epidemiológica, ou programas epidemiológicos para combater essas coisas tão simples, né? Qual seria a legitimidade de uma decisão que determina um tratamento experimental no exterior para quem teve o dinheiro para contratar advogado, subtraindo, e nada contra o advogado estar postulando, não, está na tarefa dele, mas subtraindo dinheiro de um orçamento limitado, né, para atendimento dessas causas de largo espectro social. O senhor diria que o direito à vida desse cidadão que está pleiteando, ele também não deveria ser analisado igualmente ao direito à vida dos outros milhares que não têm acesso? Como resolver esse dilema? Eu sei que é um dilema, mas como é que como é que o juiz pode resolver isso? É o problema do conflito de valores. O direito à vida considerado individualmente é uma coisa, mas nós temos que entender que a saúde ele é um direito coletivo, não é? Ora, ele é postulado como direito individual, mas na Constituição ele é um direito coletivo. E cabe ao Estado atender a todos igualmente, né? Se cabe ao Estado atender a todos igualmente, ele deve ter, o Estado deve prover de meios suficientes ao atendimento interno dessas demandas. E isso gera uma série de consequências, como protocolos médicos para atendimento de uma determinada doença, né? Como o Estado que adquire medicamentos para atender aquele protocolo. A questão, então, na sua opinião, deve se resolver pelo estabelecimento de parâmetros, protocolos. Sim, são os protocolos médicos, a medicina baseada em evidência, que nos demonstra, olha, para tal doença, tal é o meio eficiente de combate. Né? Se surgem inovações tecnológicas, mas que não podem ser incorporadas pelo Estado, para atendimento generalizado, vem a pergunta, eu posso atender alguém com um tratamento diferenciado? Se existe o tratamento para todos, sim, o Estado pode atender a alguém especialmente? É só raciocinar em sentido inverso. Se o administrador atendesse voluntariamente aquela exceção, ele responderia por improbidade administrativa? Se a resposta for sim, não se deve conceder aquela medida. Perfeito. Doutor Luiz Fernando, é difícil, é possível sopesar, medir até que ponto as repercussões sociais devem se contrapor, devem ser equilibradas com as repercussões econômicas das decisões e dos processos das ações judiciais? Eu não entendi se as repercussões sociais... Como chegar a esse equilíbrio na visão do senhor? Sim. Como buscar? Eu penso que, e volto sempre à afirmativa inicial, o juiz ele tem fontes do direito, né? A principal é a própria lei. E ele tem que saber conjugar essas fontes do direito para, quem sabe, a partir daí, fazer esse sopesar, fazer esse equilíbrio. E penso que, sobretudo no direito privado, onde há uma previsão legal ou há uma
discricionariedade atribuída ao juiz, ele pode fazê-lo, né? Nós vemos aí, em algumas situações, em que o juiz tem essa condição legal de antever os resultados concretos sobre a ótica econômica e social daquela decisão sua. Sobre isso que o Dr. Bruno falava agora, eu reconheço que nós temos que ter a ciência de que os juízes são seres humanos que vivem e experimentam dramas da natureza humana. Você receber um jurisdicionado enquanto juiz, que está lá entre a vida e a morte, e tentar negar o acesso à vida com base em preceitos constitucionais ou legais, é uma situação extremamente difícil. Então, como advogado, já tive defendendo, inclusive, e às vezes me vejo na situação de defender planos de saúde. E reconheço, embora entenda a ilegalidade das decisões de algumas situações, eu compreendo, eu compartilho a ansiedade do juiz que às vezes concede uma liminar e que, na minha avaliação, está errada, juridicamente falando. Mas sou obrigado a reconhecer que nós estamos trabalhando com uma justiça humana, que sofre as intervenções próprias da natureza humana. Ou seja, doutor Bruno, não há receitas prontas. Não, até porque em matéria de saúde está tudo sendo inovado a todo instante, né? Mas há nessa área, o que o doutor Valadão colocou, há nessa área também, além do jurídico, porque a matéria não é só jurídica, há valores outros extrajurídicos que acabam sendo sopesados na hora da decisão. Perfeito. Doutor Luiz Fernando, repetindo isso que o senhor disse, que não há fórmulas prontas para isso, mas o senhor defende algum tipo de mudança na legislação que possa facilitar, que possa tornar ainda mais simples essa... Ou você acha que o nosso arcabouço jurídico está de bom tamanho? Não está de bom tamanho, não. Eu penso que no que diz respeito a conflitos entre pessoas, né, no âmbito privado, eu acho que a legislação caminha bem, ela está apresentando soluções razoáveis dentro dessa discricionariedade própria ao exercício da jurisdição. Nós, advogados, temos que ser mais responsáveis, temos que tentar considerar que nós não somos criadores de conflitos, nós somos pacificadores, nós temos que sentir orgulho de estabelecermos alguns encontros, né, dentro desse conflitos inerentes aos processos judiciais. Mas tudo isso caminha bem. Agora, eu penso que, no que toca à fazenda pública, eu acho que é necessária uma intervenção do legislador urgente, porque nós estamos vivendo realmente uma situação, eu digo isso como procurador público, como advogado público, eu vejo que nós temos prazo em dobro para a fazenda pública, prazo em quádruplo para a fazenda pública, precatórios, reexame necessários, né? Então, eu acho que há a necessidade de uma intervenção do legislador para dar mais efetividade nas decisões que são contra o poder público. Digo isso como cidadão e que fica indignado com algumas situações de desespero desses mesmos cidadãos. Doutor Luiz Fernando Valadão, muito obrigado pela sua participação aqui no Via Justiça. Doutor Bruno Terra Dias, muito obrigado pela sua presença aqui. O Via Justiça de hoje termina aqui. O nosso programa é uma parceria da TV Assembleia com a Associação dos Magistrados Mineiros. Lembramos que a sua participação com críticas, perguntas e comentários será sempre bem-vinda. Você pode enviá-los para a nossa equipe de produção pelo telefone 31 3079 3453 ou pelos nossos dois endereços eletrônicos, tv@almg.gov.br ou viajustiça@amages.com.br. Até a próxima semana.